Faraó delegou a ele essa responsabilidade, José tornou-se, o salvador do mundo daqueles dias. Não fosse a estratégia que Deus trouxe ao coração de José por conta desse discernimento, não somente o Egito teria perecido, mas todas as nações em volta que dependeram do Egito, essas nações também elas teriam perecido. Então José é um tipo de Cristo como Salvador. Assim como Jesus, ele é o pão que alimenta o homem, o pão que alimenta a humanidade, é aquele que resgata o homem para Deus. José também foi o resgatador daquelas nações e de muitos povos para Faraó. Então a sua estratégia, a estratégia que Deus lhe deu, o discernimento que ele teve no momento profético, foi algo fantástico. E isso também aconteceu na vida de nosso Senhor Jesus. José, ele tem muita proximidade com o título de Salvador do mundo. E de fato, ele foi o Salvador do mundo daqueles dias. Trazendo para o nosso mundo contemporâneo, para a nossa época, nós estamos pegando o pico do cumprimento da profecia na vida de José. Qual foi o pico profético na vida de José? Quando, depois de passar por todas as fases de rejeição, de ser vendido, de humilhação, de prisões, de acusações, e o Senhor o tira da prisão e o põe diante de Faraó. Ali começa um pico profético, e esse pico profético já se cumpriu em várias etapas no cronograma e no desenrolar da história desse mundo em que vivemos. E também esse pico profético, ele tem muita coincidência com o mundo contemporâneo que nós vivemos hoje, especificamente o Brasil. E o nosso enfoque em relação à vida de José é, nesse período, fazermos celeiros. Para mim, o fator material, econômico, monetário é importante, mas ele, de certa forma, é relevante. Eu acho que existem algumas coisas para as quais precisamos atentar com mais propriedade, porque não somente se vive esse bom momento no que diz respeito à economia, mas vive-se também um bom momento no que diz respeito à ação de Deus sobre esta nação. Nós temos uma liberdade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de pregar a palavra do Senhor, que em poucos países se encontra isso. Nós temos assim uma fome nesse Brasil de pessoas por Jesus, que é algo surpreendente. As pessoas que vêm de fora ficam encantadas ao ver a receptividade, a abertura no coração do brasileiro por Deus. Então, esse fazer celeiros, eu quero que você interprete, traduza isso, tanto no aspecto natural, humano e material, mas principalmente no aspecto espiritual. Faça celeiro. Essa oportunidade que você tem para servir a Deus, para adorar o Senhor. Querido, nesse mundo globalizado tudo pode acontecer. Eu não sei quando o cerco começar a apertar, quando esse ciclo terminar, o que pode acontecer. Mas esses governos oscilantes, que ora entra um que é temente demais, daqui a pouco entra outro que é maligno demais, que é encapetado demais. E tudo aquilo que se tem hoje, que se pode dizer que é liberdade, eu não quero dizer que nós não possamos lutar por isso, mas antes de lutar por isso, vamos armazenar. Tome posse dessa liberdade que você tem, desse direito que você tem, dessa livre ação que você tem para adorar e servir ao Senhor. Ouça-me bem, o número de pessoas que estão se convertendo hoje, que estão se achegando a Jesus, elas estão se convertendo e se achegando muito mais por conta própria do que o meio chamado pregação. Não é o meio chamado pregação, e também não é a atitude dos cristãos que tem atraído as pessoas a Jesus, mas elas têm vindo por conta própria. Eu não quero que você se sinta constrangido com essa rápida pesquisa que eu vou fazer aqui, mas é para você ter uma ideia de que, na verdade,
a igreja não tem colocado a mão na massa, e isso é uma das coisas que Deus quer mexer conosco. Vamos lá, amados, né? Quantos de vocês, no mês de dezembro, quantos de vocês falaram de Jesus, apresentaram um plano de salvação para pelo menos 3 pessoas? Pastor, eu conversei com a pessoa, eu falei sobre o nascimento de Jesus, eu falei sobre a morte de Jesus, eu falei sobre a ressurreição de Jesus, eu falei sobre Jesus como o caminho que conduz o homem até Deus, eu falei sobre o processo de recebimento do Senhor Jesus, que isso dá direito ao nome ser escrito no livro da vida. Quantos de vocês, no mês de dezembro, apresentaram um plano de salvação para pelo menos 3 pessoas? Levanta a mão bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. Por aí você tira uma base de que as pessoas estão chegando a Deus não por causa da postura do cristão, mas muito mais por causa de uma abertura em seus corações. Eu estou falando de 10 pessoas no universo, eu não sei quanto nós temos aqui hoje, talvez 500, próximo de 500, se passar, passa um pouco mais do que isso. Então, não chega, não é 10%, não é 5%, é 1,5%, quase 2%, não chega a isso. O que eu quero dizer para você, querido, é que hoje Deus tem nos dado uma liberdade. Essa palavra celeiros não é só no que diz respeito a esta igreja, mas é a palavra de Deus há muitos anos para o Brasil. Qual deve ser a postura de um homem que recebe a promessa de Deus? Quero partir do pressuposto de que eu estou falando de um homem onde talvez não se possa afirmar com certeza de que ele se converteu, mas que houve muita abertura no seu coração para os planos de Deus. Mas embora não tenha se convertido, mas eu quero partir e levar em consideração que por causa da sua atitude, do seu comportamento, ele tem a atitude de um homem convertido, que muitas vezes falta a alguns de nós. Pastor, você está falando acerca de quê? Eu estou falando acerca de um homem natural, humano e carnal, que por si só não tinha discernimento, mas ele teve discernimento através dos olhos de José. Então, todo homem e mulher que recebe uma promessa de Deus, você precisa ter discernimento espiritual. Declara assim comigo: discernimento espiritual. Querido, essa interpretação espiritual do momento em que você está vivendo, ela é fundamental. Essa interpretação espiritual da fase que você está passando no seu casamento hoje é imprescindível. A compreensão do que acontece hoje no seu trabalho, no seio da sua empresa, isso é preponderante para a sua vida como um todo. Por quê, queridos? Porque o discernimento espiritual, o entendimento da situação que você está vivendo hoje, também vai te apontar o caminho, o meio para sair da situação em que você está vivendo, e diga-se de passagem, para alcançar uma situação melhor. Quando nós não entendemos o momento em que estamos vivendo, nós também não temos base para tomarmos decisões. Você só toma uma decisão depois que você entende o propósito daquela situação. E diga-se de passagem, se estamos em Deus, precisamos compreender, conforme a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, ou mais especificamente o 27, se não for 27 ou 26, todas as coisas cooperam e elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Faraó para naquele momento, os magos não conseguiram entender, os adivinhos não conseguiram entender. Por que, Virgílio, que eles não conseguiram entender? Porque eram carnais. Pessoas carnais não conseguem entender propósitos espirituais. Os magos eram carnais. Faraó também era carnal, mas foi sábio porque procurou enxergar através dos olhos de José. E quando eu estou diante de um projeto e de um plano de Deus, se eu não consigo ter discernimento, eu não posso sair de onde eu estou para esse nível que Ele tem preparado para
a minha vida. Mas aí, Faraó, ele diz, alguém tem que interpretar isso. E quando o discernimento vem, ele não pensa duas vezes para agir segundo o discernimento que veio sobre o coração de José. Faraó, teu sonho é um só. O que Deus está dizendo para você é que nesses próximos 7 anos, você deve ajuntar mantimentos em todas as cidades, você deve construir celeiros, e nesses celeiros armazenar 1/5 de toda a comida que se arrecada em todas as cidades do Egito. Arrecada, Faraó. E por que eu devo fazer isso, José? Porque depois virão 7 anos de fome. Ouça-me bem, querido. Ouça-me bem. Não pense você que a situação que você está vivendo é uma situação que não tem saída. Tem saída sim. Mas essa saída nem sempre está no campo racional, humano, carnal, mas ela está no campo espiritual. Eu disse hoje de manhã, disse em casa para mim mesmo, enquanto estudava acerca desse assunto. Olhe bem para mim aqui. Eu não vou perder para Faraó. Eu não vou perder para Faraó. Por quê, queridos? Porque infelizmente nós cristãos, mesmo ouvindo a palavra do Senhor constantemente, nós temos muita dificuldade de responder aos apelos de Deus, de responder ao coração de Deus. Por que eu não vou perder para Faraó? Sabe por quê, Leandro? Porque Faraó, digamos que ele ouviu de manhã o entendimento de José, à tarde ele falou, é isso que nós vamos fazer, por mais que fosse algo absurdo. Mas um homem que não tinha Deus, que não tinha princípios de Deus, decidiu crer. E quando nós decidimos crer e obedecer, a bênção do Senhor nos acompanha. E há alguns cristãos, cabeça dura, que ele ouve a palavra de Deus, e sabe o que ele faz? Ele não faz conforme a palavra de Deus, ele faz conforme ele acha que tem que fazer, conforme ele acha que sabe fazer, conforme os outros dizem que ele tem que fazer, e não faz conforme a palavra do Senhor. Você não pode perder para Faraó, meu irmão. Digamos que Faraó se converteu de manhã, à tarde o coração dele estava empolgado, à noite ele praticou. Tem crente que ouve domingo após domingo, domingo após domingo a palavra de Deus, e você não toma nenhuma atitude, e é por isso que muitas vezes a bênção do Senhor não vem em plenitude na sua vida. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me, onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti